inventaram essa palavra aí, bullying, né? Antigamente era tirar o sarro, fazer gracinha, né? As custas do palco. Então, assim, acho que é um agradecimento, porque se esse espaço está aqui hoje, né, que você abriu sua fala falando, eu acho que ele é fruto desse, né, dessa sua insistência. Eu queria saber como que foi se manter, se foi difícil se manter firme nessa busca, com toda essa pressão, toda essa... Olha, não foi fácil, né? Não só por causa dos preconceitos e gracinhas, né, por parte dos brasileiros, mas a própria comunidade budista no início era bastante fechada. Eles desconfiavam dos brasileiros e com razão, né? Porque durante a Segunda Guerra Mundial o Getúlio Vargas proibiu os japoneses de usar a língua japonesa. Quem falava japonês ia para a cadeia, né? Teve campo de concentração aqui no Brasil. Não se esqueçam que o Getúlio era um ditador fascistoide, né? E cheio de preconceitos, né? Houve preconceito contra judeus também, né? Muito judeu acabou morrendo em Auschwitz porque o Brasil negou o visto de entrada. Até o Einstein suplicou ao governo brasileiro que abrisse as portas para os judeus vir se refugiar aqui, e o governo brasileiro se fechou. Então a nossa história também é muito pesada, né? E os japoneses também se fechavam, não deixavam de ter razão, né? Então, mesmo a minha vida dentro dos templos do próprio Higashi, no Zen, nos outros templos que eu passei, não era fácil, não. No Zen tinha uma senhora lá, a esposa do superior, que era assim: ó, brasileiro não sabe comer, brasileiro não sabe se vestir, brasileiro não sabe usar o benjô, usar o banheiro, e por aí vai, né? E a gente tinha que aguentar tudo isso, né? Então, ao longo da vida, teve alguns arranca-rabos, né, bastante pesados, né? Não foi muito fácil, não. Mas, felizmente, hoje está tudo bem, está tudo tranquilo. E eu me sinto no Higashi exatamente como em minha casa, né? E uma casa onde eu tenho o direito de chorar à vontade. Professor Ricardo, a gente tem uma pergunta do grupo do Cyber Shinshu, que muitas pessoas fazem parte. É da Sônia Helena. Eu lembro dela. Ela pergunta assim: todas as religiões têm uma explicação para a existência do universo e, por conseguinte, do homem. O budismo tem uma explicação? Qual a finalidade de tudo isso? Mais do que explicar, nós teríamos que aprender como sair daqui, né? Porque isso aqui é um lugar trágico, é um lugar de sofrimento, né? Então, o problema fundamental do budismo não é explicar porque estamos aqui, mas como sair desse mundo de sofrimento, né? Nós sofremos, né? Sofremos usando a linguagem da Terra, porque vivemos numa terra impura, num mundo impuro. O Sutta de Amida fala do mundo mal das 5 corrupções, né? Então isso aqui não é nenhum paraíso, não. E um dos mestres dos patriarcas do Shinshu, o mestre chinês Shantao, ele diz: isso aqui é um diabólico, nós temos que ir embora daqui e voltar para a nossa verdadeira pátria, que é a Terra Pura. Então, não é questão de explicar e estudar o que é isso aqui. A questão é achar um caminho para a gente se livrar disso aqui. E o caminho mais fácil é exatamente o Nembutsu, a recitação do nome de Amida, né? Quando nós fazemos o Nembutsu, ainda que o nosso corpo esteja aqui, o nosso coração já está na Terra Pura, né? Isso é que é maravilhoso, né? O corpo está prisioneiro na Terra impura, mas através do Nembutsu o nosso coração já se liberta e passeia e brinca na Terra Pura, né? Sensei, eu tenho uma pergunta. Fiquei refletindo bastante naquilo que o senhor falou no domingo, no dominical, né?
a respeito dessa outra visão do renascimento, né? Porque eu sempre tive essa dúvida, sempre foi inconcebível para mim renascimento era reencarnação, entendeu? E a perspectiva histórica que o senhor deu foi muito interessante para mim. Será que o senhor poderia... Reencarnação é uma invenção de espíritas e ocultistas franceses no século XIX. Né? No budismo não existe isso. Existe a ideia de renascimento que pode ser entendida de várias maneiras. Né? Agora, se vocês me perguntarem se eu acredito em vidas sucessivas, vidas anteriores e vidas futuras, eu sinceramente não acredito nada disso. Para mim isso é uma linguagem mitológica que precisa ser decodificada. Renascimentos acontecem na nossa vida a cada instante. A cada momento da nossa vida estamos morrendo e renascendo, estamos nos modificando a cada experiência que nós vivemos. Né? Eu aprendi isso com um dos doutores lá do Higashi Honganji, no Japão, o Kaneko Sensei, Kaneko Dae Sensei. Na introdução geral ao budismo ele diz isso. No budismo você encontra essa narrativa sobre vidas passadas, vida presente e vida futura, né? Mas que tal você entender isso como um processo que se passa aqui agora a cada instante. E a cada instante nós estamos morrendo e renascendo. Né? Então eu vou por aí, pelo caminho do Kaneko Sensei, né? Aliás, eu nunca li nenhum pensador do Shinshu falando em renascimentos, a não ser de uma maneira simbólica. Né? Tem mais uma pergunta do pessoal do interior, Matheus Aoki, ele pergunta: tendo em vista a entrada de monges, era bastante restrita até a segunda metade do século XX. Como os leigos conseguiram preservar o Dharma e levantar os templos como o Komyoji de Cafelândia e o Higashi de Açaí, mesmo com medidas impostas pelo Estado na Segunda Guerra Mundial? Na época da Segunda Guerra Mundial houve dificuldades, mas já havia comunidades se organizando antes da guerra, né? E se organizaram por uma questão muito simples, né? Porque o budismo japonês está muito ligado à questão do rito fúnebre, do culto aos ancestrais. Né? Então os imigrantes morriam e não tinha ninguém que os cultuasse. Então eles escolhiam entre os imigrantes alguém que tinha alguma formação aí, alguma leitura de sutras, né? No caso do Shinshu, alguém capaz de ler a carta da Ossada Branca do Renyo Shonin, e assim eles se reuniam e prestavam culto à maneira deles. Né? Mas eles só começaram a se organizar para ficar no Brasil e criar templos e missões a partir de 1952. Porque os japoneses não vieram ao Brasil para ficar aqui. Eles vieram iludidos por uma propaganda enganosa de que aqui era um lugar muito fácil de ganhar dinheiro, né? Então a ideia deles era trabalhar, fazer um pé de meia e voltar para o Japão. Agora aí aconteceu a guerra, que foi uma tragédia para os japoneses, e eles não puderam voltar para o Japão. Inclusive o Japão derrotado nos primeiros anos, era um lugar trágico, muita fome, muita pobreza, muito problema, né? Desistiram de voltar ao Japão e se organizaram para ficar no Brasil. Aí é que eles tiveram a ideia de importar as instituições japonesas e criar aqui um ambiente em que eles pudessem viver conforme as suas tradições. Então mandaram vir, por exemplo, escolas de arte, escolas de língua japonesa e os templos também. Os templos vieram a partir de 1952. 1952 é o ano da virada, né? E começam os templos a se organizar aqui. A nossa missão do Higashi Honganji também foi fundada em 1952. Nossa, até nessa linha também, aprofundar um pouquinho, assim, já que o sensei gosta de histórias, contar um pouquinho de um sensei que veio ali, isso no livro, para tentar diminuir um pouco os atritos em relação aos derrotistas
né? E os imperialistas, posso assim dizer, né? Os que não acreditavam na derrota do Japão. Vocês ouviram a falar em Shindorei? Shindorei. Então, Shindorei foi um dos episódios mais trágicos da história dos japoneses aqui no Brasil, né? Porque os japoneses ficaram isolados aqui. Eram proibidos de usar a língua japonesa, não podiam ter contatos, receber informações, notícias. Então, poucos acreditaram que o Japão tinha perdido a guerra. A maior parte dos japoneses que vieram para cá já tinham recebido uma educação nacionalista meio exaltada, né? E achavam que o Japão era um país invencível, país divino e não sei o quê. Então formou-se uma organização terrorista dos que não aceitavam a derrota e houve inclusive assassinatos, houve incidentes extremamente trágicos, né? E praticamente então a comunidade japonesa se dividiu em duas facções, Makegumi e Kachigumi. Makegumi eram os realistas que acreditavam que o Japão tinha perdido a guerra. Kachigumi. E os Kachigumi eram os que achavam que isso era mentira, que o Japão tinha ganho a guerra, né? Então houve conflito essas duas facções, houve o processo do Shindorei, vários japoneses foram presos e condenados, ficaram lá na ilha Anchieta, que era um verdadeiro inferno, um verdadeiro campo de concentração, né? E a missão do Higashi Honganji, quando veio o grão-mestre, veio em pessoa, né? Ele veio imbuído de uma necessidade de fazer uma missão pacificadora, de promover a reconciliação entre os Kachigumi e os Makegumi, né? Então foi por aí que o Higashi Honganji começou, né? A partir de uma missão pacificadora. Aula de história, né? Eu sou historiador, por isso que eu gosto de contar histórias, né? Continuando nesse assunto, você também já mencionou que os japoneses, quando aqui chegaram, vieram para substituir os negros no trabalho escravo. Você até chegou a mencionar algumas cidades do interior de São Paulo com cemitérios clandestinos, onde vários japoneses foram enterrados. Né? Sim. É porque os japoneses foram praticamente jogados aí na zona rural sem nenhum apoio, né? Os fazendeiros paulistas estavam acostumados a tratar com escravo, né? Eles não tinham experiência de trabalhar com trabalhadores livres, né? Então tratavam o imigrante como escravo, não só o japonês, italiano, espanhol, português. Quem ia para a agricultura praticamente recebia um tratamento de escravo, né? Inclusive muitos japoneses não aguentavam o regime das fazendas e fugiam iam para a cidade, abriam pequenos comércios. Aí começa a aparecer o japonês tintureiro, o japonês pasteleiro, e tudo mais vem daí, né? Eram os imigrantes que não aguentavam a vida rural e fugiam para a cidade, né? Então realmente foi uma vida bastante sofrida desses pioneiros da imigração. Não foi nada fácil, né? E fora as epidemias, tem um cemitério num lugar no interior, num lugarzinho perto de Presidente Prudente, Álvares Machado, tudo morreram de maleita. Quer dizer, os japoneses não tinham experiência nenhuma, né, de enfrentar essas doenças tropicais, né? Jogavam eles lá numa área insalubre, lá à beira de rio, né? Morria tudo feito mosca, né? Eram sepultados ali de qualquer jeito. Aquilo acabava virando um cemitério. Uma pergunta um pouco mais pessoal, Sensei. Sim. Se você me permite. Fica à vontade, se não quiser responder. Eu nunca tive a oportunidade e o privilégio de conviver com a reverenda Ivonete. Sim. Eu tive contato com a reverenda Ivonete através de texto. E fiquei
assim, extremamente impressionado, né, e emocionado também com um texto que é acreditado a ela, né, não procure o budismo. Ah, sim, desfazendo equívocos. Exato. Né? É um texto genial. É. Tá? A Ivonete eu conheci lá no Rio de Janeiro na minha fase de Theravada. Eu ia uma vez por mês no Rio pregar o Dharma e tinha lá o templo do Theravada, da Sociedade Budista do Brasil, em Santa Teresa. E a Ivonete frequentava lá. É ali que a gente se conheceu e depois ela acabou vindo para o Shinshu também junto comigo. Né? Eu queria ouvir do Sensei, se possível, qual a influência, né, pelo que pouco que eu li e também compreendi de um texto tão complexo quanto esse Não Procure o Budismo, né? Qual a influência da reverenda Ivonete na vida do Sensei como monge, como reverendo, né? Como estudioso do budismo também? Para começar, eu estou aqui graças a ela, porque era para eu ter morrido num dia do mês de setembro de 1972. Naquela época eu estava ligado ao Shingon. Então eu tinha um missionário do Shingon aqui em São Paulo, tem um templo lá na Zona Leste, na Vila Antonieta, né? E ele tinha um trabalho em Peruíbe, no litoral paulista. Lá tinha uma comunidade de pescadores, onde havia vários japoneses, né? E houve muitos casos lá de pescadores que morreram afogados, né? Aí eles fizeram uma estátua de pedra do Bodhisattva Jizo, né? Para cultuar os pescadores mortos no mar, né? Então, uma vez por ano se fazia lá o Jizo Matsuri, a festa do Jizo, né? E esse meu amigo missionário do Shingon, era o Hayashi Sensei, é que me fazia isso. E quando eu conheci Ivonete, eu convidei ela para vir em São Paulo. Ela vem São Paulo, venha conhecer o budismo dos japoneses ali, né? E o Hayashi Sensei tinha programado uma ida a Peruíbe. Aí eu convidei a Ivonete, vamos lá em Peruíbe fazer a festa lá do Jizo, né, com os pescadores, né? Ela teimou, né? Eu não vou, e você também não vai. Mas desista, não quero ir, né? Aí o Hayashi Sensei foi sozinho, né? A Ivonete ficou comigo aqui em São Paulo. Eu me lembro que de tarde ela começou a se sentir mal, muito mal. E começou a deitar sangue pelo nariz. Era muito mal mesmo, né? Mas aí ela se recuperou. No dia seguinte. Ela trabalhava no Sistema Federal de Saúde, lá, pegou o ônibus, voltou para o Rio. Eu cheguei em casa, levei ela para a rodoviária, cheguei em casa, tinha um papelzinho embaixo da porta. Hayashi Sensei morreu, desastre de carro, ontem, na ida para Peruíbe, bateu o carro no traseiro de um caminhão, certo? Se não fosse Ivonete, eu teria entrado nessa, teria ido com o Hayashi para Peruíbe, eu dei a minha vida a ela. Mas aí, outra coisa é que eu levei ela para conhecer os vários templos, né? E uma coisa ela percebeu, que o lugar onde eu era mais bem recebido era no Higashi. Eu tive uma série de problemas lá com o pessoal do Shingon, quer dizer, a comunidade daqui não tinha medo de mim, tinha medo que eu fosse tomar o templo deles e dar um golpe ou coisa do gênero, né? Então nunca me aceitaram lá. Aí a Ivonete disse, por que você não vai lá para o Higashi? Você é tão bem recebido lá, você tem lá o Otani Sensei, Urabe Sensei, o pai da Emi-chan, né? Tem tantas pessoas boas lá que gostam de você, por que você não vai para o Higashi? A Ivonete é que me estimulou a voltar para casa, como eu disse. Para mim, voltar para o Higashi foi voltar para casa, né? Ela que me estimulou a voltar para casa.
Sensei, tem mais perguntas chegando aqui. Acho que a gente vai fazer uma competição entre o povo virtual e o povo real. Né? Não, o povo real tem mais pontos. Tem mais Não pontos. tem competição, não, desculpa. Tem pergunta aqui também, Uma viu, Sensei? pergunta. Tem duas perguntas que acho que elas podem conversar entre elas. Uma é da Sonilena novamente. É possível falar em semelhanças e diferenças entre o Buda Amida e o Deus cristão? E o Cadu faz uma pergunta que dá para puxar um gancho de repente. Qual a visão budista sobre a existência de espíritos, mundo espiritual, a explicação sobre mediunidade, fenômenos como visões, incorporações, assombrações, e se não sobra nada após a morte, o que realmente se liberta do samsara? Profunda essa, hein? Bem, sempre que me perguntam sobre espíritos, eu respondo, olha, em matéria de espíritos tem alguns que eu conheço. Eu, por exemplo, eu conheço o espírito do vinho, né? Conheço o espírito de porco. Como eu sou historiador, eu conheço o espírito do capitalismo abominável, e também o Zeitgeist, o espírito da época. Né? Esses espíritos eu conheço, desses eu posso falar. Dos outros aí não tem nada a dizer. Né? Agora, tem muita gente que acha o Buda Amida assim, uma espécie de réplica budista do Deus cristão, mas o Deus cristão ele é único e muito ciumento, né? Ele não quer rivais, né? Então, eu sou extremamente crítico em relação ao monoteísmo, né? O monoteísmo, mesmo que ele fale em paz, no fundo ele está trazendo a guerra, né? Veja só o que acontece lá na Palestina. Foi lá que nasceram os 3 monoteísmos, até agora eles não conseguem se entender na Terra que a coisa lá nasceu. Né? Agora, o Buda Amida, ele é o único cultuado no Shinshu. No Shinshu não se cultuam outros Budas. Mas o Amida não é o único Buda, não. Leia o Amida Kyo, em que fala dos Budas das 10 direções, cantando em coro, elogiando, louvando o Buda Amida. Né? Amida é um entre muitos. Né? Então, não é monoteísmo, coisa nenhuma. Né? E como professor de História das Religiões, eu sou muito mais simpático aos politeísmos do que aos monoteísmos. Porque nos politeísmos não tem briga. Não tem briga porque você traduz os deuses do panteão nos deuses do outro panteão e tudo bem, né? Por exemplo, o Heródoto andou lá pelo Egito, conheceu lá o culto de Ísis e disse, essa deusa Ísis é muito parecida com a nossa Deméter da Grécia, então não tinha problema nenhum, briga entre Ísis e Deméter, eram aspectos diferentes, né, de uma mesma divindade. Né? Então, no politeísmo, as divindades se entendem muito bem entre elas, né? Não há problema. Né? Tanto que em Roma existe o Panteão. O Panteão é um templo que o imperador Augusto, o primeiro imperador de Roma, mandou construir para acolher todos os deuses do império. Porque ele queria a paz religiosa, queria que todas as religiões se unissem. Né? Agora, os únicos que viraram as costas foram os monoteístas, os judeus e os cristãos. Não, o nosso Deus é o único verdadeiro. Esses deuses aí do panteão, isso aí não está com nada. Isso aí então, os monoteístas é que provocaram a briga. Fala-se muito da perseguição, os cristãos, coitadinhos, os cristãos morreram no circo, devorados pelo leão. Mas quem que começou a briga? Quem que começou a briga? O Augusto abriu as portas do império para todo mundo, todas as religiões, todos os deuses são bem-vindos aqui. Mas os cabeçudos do monoteísmo não comparam. Né? Quem começou a brigar? Eu tenho essa visão. Público real, perguntas. Eu tenho uma curiosidade, assim. Adoro histórias.
Fico aqui me perguntando como estava o coração do jovem menino chorão chegando no Japão, com tanto lugar para desbravar e tantas incertezas também, né? Tantos caminhos a perseguir, se já tinha algumas coisas que já sabiam onde queria chegar, ou se era pura emoção e incertezas também. Queria saber um pouco desse... Não, quando eu fui para o Japão, eu já era docente da USP, estava preparando doutorado sobre budismo, então eu já fui sabendo exatamente onde queria ir, o que procurar, né? E tinha uma experiência interessante, né? Eu ia num lugar pela primeira vez, por exemplo, Kyoto, Nara, conhecer os templos, né? Aquilo não era estranho para mim. Tinha uma certa sensação de déjà vu. Eu conheço isso aqui é o templo tal. Eu lembro de Nara, quando andei por Nara, tinha umas capelas lá com imagens do príncipe Shotoku. Eu já sabia da importância do príncipe regente Shotoku como pai do budismo no Japão, né? Foi um encontro emocionante, né? Andar por aqueles templos que o príncipe construiu. Então, eu estava reconhecendo ao vivo coisas que já conhecia do estudo, né? Então, foi uma experiência maravilhosa já andar pelo Japão, né? Você já falava japonês, né? Sim, já falava japonês, né? Agora, o melhor da minha experiência também foi o clima de liberdade, ou seja, liberdade total para eu andar por onde quisesse, falar o que quisesse, né? Não tinha nenhum macaco fardado atrás de mim pedindo passaporte, fazendo perguntas, né? Então a liberdade que eu gozei no Japão contrastava muito com aquele clima sombrio que nós vivemos aqui no Brasil, depois do golpe de 64. Né? Então o Japão para mim foi uma espécie de paraíso comparado com isso aqui. Né? Salve-me dos juízes, Sensei. Parece que os tempos estão um pouco espinhudos de novo, né? Eu aprendi, das várias coisas que aprendi ouvindo o Sensei, eu aprendi 2 termos com o Sensei, que é o budismo ensimesmado e o budismo engajado. Gostaria que o Sensei pudesse compartilhar um pouco desses 2 conceitos, também aproveitando do historiador, né, que é essa grande vantagem que a gente tem, né, historiador e reverendo, dentro dessas circunstâncias que nós estamos atravessando agora, como que o budismo ensimesmado e o budismo engajado podem nos auxiliar. Pois é, existem budistas ensimesmados e engajados. Os budistas ensimesmados são aqueles que vivem exclusivamente vendo no budismo um caminho para resolver o seu problema pessoal e vendo esse problema como um problema interior, né? Então, esses budistas que vivem, não sabem fazer outra coisa senão ficar sentado olhando para a parede, né? E às vezes dá vontade de dizer, levanta o bumbum aí dessa almofada, faz favor de olhar em volta de você, ver o que está acontecendo, viu? E o budismo engajado é o budismo que faz uma leitura social, né, da doutrina, né? Por exemplo, nós temos os votos do Amida, né? O primeiro voto diz assim, né? Se na minha terra houverem seres infernais, seres famélicos e seres animalescos, eu não atingirei o perfeito despertar, né? Como é que nós vamos ler isso? Não é fazendo uma leitura mitológica, imaginando seres espirituais, fantasmas, demônios, uma coisa que o Wagner, né? Seres infernais é o mundo da violência. Quer conhecer o inferno? Vai na periferia de São Paulo aí, né? Vê a rota aí matando negro, pobre, as matanças de jovens, né, na favela, né? O mundo infernal está aí. A gente se preocupa tanto com esses outros mundos, né? A gente estava falando isso ontem na reunião do Instituto,
quando se refere aos 6 reinos da existência, as pessoas ficam preocupadas se vão nascer como animais, espíritos famintos. Na Pois verdade, os 6 reinos já estão aqui. Eu costumo dizer, os entes famélicos, né? Do GAC. Nós estamos aqui em pleno mundo do GAC. O que é esse bairro que nós estamos aqui? É o centro financeiro, comercial, é o mundo do capitalismo. Né? O GAC, aquele ser faminto, né? Que não consegue se satisfazer, quer mais. Aquilo é o espírito do capitalismo. O GAC é o espírito do capitalismo. E os animais, os casos de bestialidade que você está assistindo na nossa sociedade, por exemplo, feminicídio, né? Agressões contra a mulher, agressão contra o público LGBT, né? Isso é um mundo de animalesco, em que as pessoas se entredevoram como feras, né? Então você não precisa ficar imaginando seres fantásticos fora do nosso mundo, né? O inferno, os entes famintos e os entes animalescos estão aqui. E às vezes estão dentro de nós, né? Qualquer um de nós está sujeito a ter um acesso de cólera e fazer coisas que normalmente não faria, dizer coisas que normalmente não diria, né? São vários monstros, né? Nós temos um monte de monstros dentro de nós, né? Que na psicologia do Jung a gente chama da sombra, né? O nosso lado negativo, o nosso lado sombrio, né? Então, é por aí que a gente lê os discursos budistas, né? Segunda vez que eu vim, na verdade eu conheci semana passada, através da Fernanda. Nós somos colegas de profissão, né? E assim, eu não sou historiador como o senhor, mas eu sou um grande apreciador de história, né? E eu me entendo como ateu desde os 14 anos de idade. Eu tentei buscar minha espiritualidade de diversas formas, no catolicismo, no judaísmo, fui conhecer comunidades evangélicas, até doutrinas orientais como o Mahikari. Eu fui, mas assim, eu não consegui sentir identificação em nada daquilo que eu conheci durante a minha vida. E chegou um determinado momento que eu parei de ir atrás disso, entendeu? Só que no passado eu passei por uma situação que eu sofri um acidente de carro muito grave, que o Jean sabe, já conversei com ele a respeito. Eu quase morri. E depois disso eu voltei assim, com calma, a buscar alguma coisa que assim, me completasse no lado espiritual. Eu achei até legal essa pontuação que o colega aqui fez, que você nos elucidou muito bem sobre o budista engajado, né? Porque pelo que eu entendi assim, é você assim, pegar o budismo como um complemento para a sua vida, porque o budismo ele não vai ser a única solução dos seus problemas, entendeu? Mas como um complemento. E assim, eu quero fazer parte de algo na minha vida que seja despido de preconceitos, que respeite toda e qualquer minoria, entendeu? Todo mundo tem um preconceito. O meu preconceito é contra o preconceito, entendeu? Então, eu não tolero pessoas que se sobrepõem a qualquer minoria, entendeu? É tudo que eu mais abomino no mundo. E assim, eu tive uma identificação inicial muito grande com tudo isso que está acontecendo. Eu comecei a ler livro do Jean, tenho falado quase que diariamente com o Jean sobre, e tenho lido muito, tenho me interessado demais. E a minha pergunta é simples: o que você me aconselha a fazer nessa minha caminhada inicial para que eu realmente consiga ser um budista engajado? Um budista engajado. Um budista foi ótimo. Muitas pessoas, não é, que diante das injustiças sociais se revoltam, não é? E aí partem para caminhos violentos, né? A grande parte da juventude brasileira, né, pós 64, caiu nisso, né? E tem uma reação violenta, e vieram as guerrilhas, né? E movimentos armados e coisa, né?
Mas o que acontece? A violência alimenta a violência. Né? Então, esse caminho, né, de reagir à opressão pela violência, isso nunca me seduziu. Né? Eu vivia num ambiente universitário em que 90% do pessoal era marxista, comunista, membro do PCdoB, da política operária, não sei o quê. Isso nunca me seduziu. Né? Ou seja, no Higashi Honganji eu aprendi a cantar o hino do Shinshu, o Shinshu Shuka, né? E nunca na minha vida tive ideia de cantar internacional, que era o hino da juventude esquerdista. Então, isso já foi uma opção logo de cara, né? Vamos cantar o hino do Shinshu. Né? Mas por outro lado, religiões teístas nunca me seduziram. Esse negócio de achar que tem um Deus criador, um sultão, um rei lá fora, né, manipulando a vida da gente, isso não. Eu sempre fui ateu. E o budismo é uma religião ateísta, né, uma religião que busca o caminho, né, de uma forma psicológica e filosófica, né, procurando se conhecer-se a si mesmo. Né? Não tem Deus nenhum lá fora, não esquece isso. Isso aí é um pensamento mitológico, um pensamento de culturas pré-científicas. Né? Eu sofri uma forte influência do pensamento iluminista. Né? A razão, vamos ousar usar a nossa razão e criticar superstições. Né? Então o budismo ele tem esse lado iluminista, né? de criticar as superstições, né? e procurar uma visão assim mais enxuta em termos filosóficos. Né? Mas as religiões elas correspondem a determinados níveis de consciência. Né? Então cada um tem que ir seguindo o seu caminho, fazer a sua busca pessoal. Né? Eu também não comecei com o budismo, né? Eu tive uma forte influência kardecista que vinha da minha mãe, que minha mãe era espírita kardecista, né? E na minha infância tivemos uma experiência trágica, né? Uma grande amiga de minha mãe foi violentamente assassinada por um assaltante. Então, violência em São Paulo não é coisa só de hoje, não, já nos anos 50, né? Essa amiga da minha mãe foi morta a marteladas na cabeça, ficou toda arrebentada. Né? E ela buscou consolo onde? No Espiritismo. E eu acompanhei ela, eu me lembro que ela ficava fazendo as tarefas domésticas, ela cuidando da roupa, da cozinha, tudo. Eu li o Allan Kardec para ela, em voz alta. Né? E no começo eu acreditava naquilo. Mas depois, à medida que eu fui tendo uma educação científica, né, eu disse, não vou acreditar mais nesse negócio de espírito. Né? O espírito, para mim, é aquilo que eu falei, é o espírito do vinho, o espírito do corpo, o espírito do capitalismo, o Zeitgeist. Né? A partir dos 18 anos, tchau, Allan Kardec. Né? Meu negócio está no budismo. Né? Então, acho que cada um tem a sua trajetória pessoal. Né? Depende muito do que você viu e ouviu e aprendeu na infância. Né? E começa por aí. Né? Agora, felizmente, hoje nós vivemos numa sociedade multicultural. Né? Então, diferentes caminhos estão aqui, né? No vizinho do lado, então fica muito mais fácil procurar. Né? No meu tempo era difícil procurar, né? Porque onde que ia buscar budismo no japonês, mas os japoneses eram fechados. Né? Hoje não, hoje as comunidades japonesas estão se abrindo, estão ajudando a formar-se grupos como este. Né? Eu acho fantástico, extraordinário ter esse grupo aqui em São Paulo, né? Um grupo de pessoas reunidos no coração da área financeira e de negócios, né? Numa sala ouvindo sobre budismo, fantástico, maravilhoso.
No meu tempo de menino eu não pensava esse tipo de coisa, né? Não sei, eu sou formado na mesma universidade, os professores meus foram colegas, né, do senhor lecionou, e eu sei desse ambiente mais, né, marxista, né, e europocêntrico também. Como que foi essa sua vida dentro? Teve algum tipo de recriminação ou não? Ou houve parceria? Como que foi essa sua vida dentro de um departamento que tem uma característica política e formativa? Infelizmente, no tempo que eu entrei, né, tinha um professor, não sei se você ouviu falar, o professor Eurípides Simões de Paula, o nome que deu nome ao prédio da história. Uhum. Ele era uma pessoa que tinha uma visão multicultural. Ele tinha uma visão de universidade aberta para todas as culturas, né? Então, no momento que eu entrei na história, ele já estava dando cursos de história oriental. Eu me lembro que tinha um grande mapa na sala de aula, né, onde ele dava aula, a Europa, a Ásia, né? O mapa começava na Europa e ia até o Japão. E ele falava da Rota da Seda. Existe então um caminho através da Ásia que proporcionava o contato entre Oriente e Ocidente. Eu já tinha lido sobre a Rota da Seda porque foi o caminho por onde o budismo se espalhou. O budismo sai da Índia e chega lá no Extremo Oriente através da Rota da Seda. Então já tivemos esse interesse comum. Ah, professor, eu quero ajudar nesse negócio de Rota da Seda também, né? E ele se abriu também para a África. Quando eu me formei no ano fatídico de 64. No ano de 65 ele criou pós-graduação. O primeiro curso que ele deu, ele disse, vamos fazer um curso de História da África. Eu fiz o curso de História da África. Eu me lembro que eu escrevi um trabalho, era equivalente ao que hoje chamam de TCC, né? Sobre as navegações chinesas no Oceano Índico, como os chineses chegaram à África antes dos portugueses. Que era um negócio que ninguém conhecia. Eu só conhecia isso de bibliografia oriental, bibliografia japonesa. Hoje já todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe que os chineses no século XV dominaram o Oceano Pacífico e o Oceano Índico e chegaram até as costas da África Oriental, né? Mas naquele tempo isso era uma grande novidade. Eu fiz um trabalho sobre isso. Depois eu comecei a lecionar na graduação, aí eu tive a ideia, professor, que tal a gente fazer um curso optativo de História da África para a turma de graduação? Eu fui o pioneiro, eu fui o primeiro a dar curso de História da África lá. E não só a África, mas eu abri também para a cultura afro-brasileira, né? Então eu comecei a mexer também com religiões afro, né? Umbanda, candomblé, eu estudei essas coisas. Eu já li aula sobre isso também. Eu já li. E hoje, né? E aí hoje inclusive é lei, é né? lei. Mas quem começou isso foi o saudoso mestre Eurípides Simões de Paula, em meados do ano 60, né, criando um curso de História da África. Eu herdei isso dele, né? Professor, tem mais pergunta, agora dessa vez veio de lá da página do Facebook, do Hernan. Eu não sei se é o nosso Hernan. É o nosso? É? Então tá bom. Se é Hernan Vilar, é o nosso. É o nosso. Uma pergunta bem provocante, né? Qual o propósito da vida, por que nascemos? O propósito da vida é sair dela. Tchau, Hernan. Há vários caminhos possíveis, né? Eu acho que o caminho talvez mais eficiente seja o budismo, né? Mas o Nietzsche procurava uma saída na arte, na música, né? A vida é tão horrorosa, né? Que seria de nós sem a música, sem a arte, né? Tem pergunta? E eu também estou um pouquinho nessa, né? Porque organizamos o coral lá no templo, e eu já cantava no coral antes, né? E eu resolvi voltar a cantar. E agora eu virei garoto propaganda do coral. Quem quiser cantar,
Quem canta os males espanta, né? Então venho participar do coral, né? Quer dizer, são coisas que tornam essa tragédia da vida um pouco mais suportável, né? Não adianta você tentar fugir da vida, né, em bebida, em drogas, porque essas coisas você se afunda cada vez mais, né? Vamos procurar caminhos positivos, né, para sair dessa tragédia da vida, né? Pode fazer mais? Pode. Tem pergunta técnica agora, que é bem do budismo Shin. Por que no Pudensho a menção aos patriarcas Ronen e Chantal e não é falado sobre Geishin? Porque a figura de Genshin não é comentada. Acho que por um período histórico, né? Genshin vem... Bem, o Shinran era discípulo do Ronen, né? Então é claro que ele valoriza muito o Ronen. Ele se considera um fiel seguidor do Ronen. E o Ronen, por sua vez, ele encontrou o caminho da Terra Pura nos escritos do Chantal. Então, seguindo Ronen e Chantal, o Shinran apenas está continuando, né, um percurso, né, que foi iniciado pelo Chantal, que influencia o Ronen, e ele, Shinran, segue o Ronen. Né? As pessoas estão perguntando o propósito do Nembutsu. Como aplicar o Nembutsu na vida diária? A recitação do nome de Buda. Que a gente fala tanto, né, para quem está se aproximando, recitar o nome do Buda, mas aí uma vez me perguntaram, e aí, o que acontece quando a gente recita o nome do Buda? Eu falei, nada, não vai acontecer nada, vai continuar tudo igual. Não, mas tem que esmiuçar tudo isso, né? Se a gente começa pelo Nembutsu, realmente talvez entre num beco sem saída, né? Em vez de pensar em recitar, vamos primeiro pensar em escutar. Não ouvir, escutar. Escuta, tem diferença. Ouvir é um processo físico. Existe uma coisa chamada som que entra por aqui e na maior parte dos casos sai por aqui. e não deixa nada, né? Escutar é outra coisa, ouvir com plena atenção. No budismo não se fala muito em mindfulness. Mindfulness é plena atenção. Vamos escutar as coisas com plena atenção, degustar, digerir cada palavra e procurar ver o que cada palavra está dizendo para mim, aqui agora. Se eu pego um texto sagrado, tente ler ele como se ele fosse uma carta dirigida a você mesmo, né? O que esse texto está dizendo para mim, para a minha vida, para a minha situação, para resolver o meu problema, né? É assim que se escuta, né? Então, o caminho do Shinshu é, antes de mais nada, escutar, até que um dia, ploft, a ficha cai. Ai, que beleza é isso! Puxa vida! Eu não tinha percebido que eu já sabia isso, sabe? Faltava alguma coisa e agora, ploft, entendi. Então, a partir do momento que a ficha cai, é que brota o Nembutsu como um canto de gratidão. Ai, que bom que eu entendi. Obrigado, mestres, obrigado, Amida, pelos textos, pelas palavras sábias, né? Graças a isso a ficha caiu, eu estou entendendo agora, né? Então, o Nembutsu é um cântico de gratidão. Há pouco eles falou do Chantal. O Chantal é que fez essa reviravolta no pensamento budista, né? Porque antes do Chantal, as pessoas liam sutras, cantavam e tudo, para fazer da religião uma espécie de balcão de negócios, balcão de troca, né? Eu dou para receber em troca, né? Do ut des, diz em latim, eu dou para que você me dê. Então era transformar o sagrado num parceirinho de negócios, né?
o Chantal rompeu com isso. Então você não tem que pedir nada, né? Porque você já está aqui agora, né? Você tem que agradecer o que você tem e não ficar pedindo coisas. Não transforme o sagrado num parceirinho de comércio, né? Então, no Chantal que começa essa questão de você celebrar, você ler sutras, recitar o Nembutsu, cantar, né? Cantar os hinos, né? Como maneiras de agradecer e louvar, né? Por tudo que você está recebendo. Né? Então, Nembutsu é isso, é um hino de louvor e de gratidão, né? Principalmente quando a ficha cai, né? Eu digo, eu sou muito grato ao Shinshu, ao Higashi, né? Porque se não fosse isso, eu acho que eu já teria pirado de vez, já teria pulado pela janela do prédio de tanto desespero, tanto sofrimento na vida. O Nembutsu para mim é como uma senha uma senha quântica, sabe? Assim, através do Nembutsu eu consigo chegar a todos vocês, através do Nembutsu eu consigo alcançar os ensinamentos que estão no livro de ritualística. Foi através desse rótulo Nembutsu, o que está por trás do Nembutsu, eu consigo chegar na Sarana, na tríplice joia do budismo, né, nas 4 nobres verdades, no caminho óctuplo, do que é conviver com Sangha, de me confrontar, né, as histórias que o Sensei conta. Então o Nembutsu tem esse significado para mim. No princípio eu não sabia se era Nalandabu, Babandabu, eu não conseguia entender o que você estava falando. Nembutsu. Você pode ver o Nembutsu como uma janelinha. Exato. Não tem aquelas janelinhas do Windows que você entra, né? Pode pensar no Nembutsu como uma espécie de janelinha do Windows, né? Que te abre, né? É uma dimensão, né? Tudo uma dimensão foi apresentada ali, através do Nembutsu. E às vezes eu entendo a pergunta, eu vou no mesmo caminho também. Porque, como fala o Wagner Sensei, a gente também olha muito pelo óculos cristão. Se eu falo Nembutsu, por que eu estou falando Nembutsu? O que eu ganho em troca? Não é uma crítica aos cristãos, não é isso. Mas é porque somos educados dessa maneira. Mas não é só o momento, cristão. né? A maior 90% da religiosidade humana é isso. É um troca, né? É fazer do sagrado um parceirinho de negócio. Eu te dou para receber em troca. Eu te dou sacrifícios, te dou oferendas, eu quero receber. A religião da Índia também começa assim, os Vedas. O que eram os Vedas? Era uma religião baseada no sacrifício. O Brahmana acendia uma fogueira, jogava ali oferendas, invocava o Agni, que é o deus do fogo. O Agni levava as oferendas para o céu em forma de fumacinha e o Brahmana esperava que os deuses, em troca dessa fumacinha, acumulassem os devotos de bênçãos, né? Ou seja, boas colheitas, um gado bem alimentado, belo e forte, né? Vitória nas guerras e por aí. Né? É uma religiãozinha de negócio, né? E o budismo rompe com isso. Né? O budismo não é um balcão de negócio. Talvez por essa característica das religiões, dessa coisa concreta, eu dou, você me dá de volta, seja no monoteísmo, como nós temos aqui, eu rezo, você me abençoa, etc. Talvez seja por isso que o budismo tenha alguma certa dificuldade das pessoas, como os reinos infernais, que as pessoas tornam aquilo uma coisa reificada. Exato. Talvez seja essa questão, esse simbolismo que o budismo comporta, que o pessoal ainda tem certa dificuldade de se aproximar. Porque as religiões elas têm uma doença que se chama fundamentalismo, né? Fundamentalismo não é só cristão ou muçulmano, qualquer religião está sujeita. O que é o fundamentalismo? É você pegar um texto e ler ao pé da letra. Quer dizer, se o texto está falando que tem um inferno, então você vai acreditar
que tem um lugar cheio de fogo, de diabinhos, né? Que atormentando e coisa do gênero. Né? Os fundamentalistas levam tudo isso ao pé da letra. Né? Mas existe um capítulo da filosofia que se chama hermenêutica. O que é hermenêutica? É a explicação de texto. É você pegar um texto, digerir e procurar ver o que está por detrás daquelas histórias, daquelas figuras. Né? Então esse pessoalzinho aí dessas igrejolas fundamentalistas nunca ouviu falar em hermenêutica na vida. Né? Eles pegam a Bíblia e leem ao pé da letra. Né? E isso é uma tragédia, uma desgraça. Aí começam os conflitos religiosos. Né? Você vê a religião do outro como demoníaca. Né? Inventaram a tal da Guerra Santa. Né? O que é a Guerra Santa? Né? Esses fundamentalistas invadir terreiro, quebrar as imagens de Umbanda e Candomblé. Puxa vida, o africano já sofreu tanto como escravo, né? E agora em pleno século XXI ainda vem esse pessoalzinho aí demonizar a religião africana. Né? O que é isso? O que é isso? Mais perguntas? Professor, religião é um problema, né? É. Eu digo, religião é uma faca de dois gumes. Ela tanto pode servir para o bem como para o mal. Sem dúvida. Aquele escritor russo, Dostoiévski, né? Naquele romance Irmãos Karamazov, tem uma passagem que ele diz assim, né? Que se não tivesse Deus, tudo seria permitido. Né? Ou seja, Deus é que seria o fator que nos impede de cometer os crimes. Mas eu leio o contrário, né? Ou seja, o tal de Deus é que permite os piores crimes. Né? Se você veja a história da humanidade, quanto crime, quanta desgraça em nome do tal de Deus. Né? Karen Armstrong falando disso. Né? Se o Sensei não fosse budista, qual seria a religião, a filosofia mais próxima? Tem uma religião que nasceu na Índia na mesma época do budismo, o jainismo. O jainismo é uma espécie de irmãos gêmeos do budismo, né? Só que é muito mais radical. Né? O jainismo também vê a vida como uma tragédia, que você precisa sair fora, né? Mas você precisa se despojar de tudo. Né? Os jainistas eles se dividem em duas alas, ou duas ordens, os Shvetambara e os Digambara. Digambara quer dizer os vestidos de vento, ou seja, eles andam absolutamente pelados. Né? Eu vi um vídeo de uma iniciação jainista, aparecem os rapazes lá vestidos, eles vão tirando tudo, ficam só de tanguinha, por fim tiram a tanguinha, fica tudo pelado e o povo batendo palma. Né? Despojamento total, se livrar de tudo, até das roupas. Né? Agora tem outra ala do jainismo que não é tão radical assim. A gente vai se despojar de tudo, mas andar pelado por aí é meio escandaloso. Então vamos andar de branco. Shvetambara, quer dizer, o vestido de branco. Né? É uma espécie de irmãozinho do budismo, só que muito mais radical. Né? O budismo já é mais soft, né? Precisa ficar pelado. Gostei dos dois. Gostei dos dois. Achei fofo. Sensei, a gente pode substituir o Google por você? A gente vai fazer download do cérebro dele. A Rissa-chan, lá do tempo que vive dizendo isso. A nossa secretária. Tem um amigo que apelidou a filha de Google, porque ela sabe tudo, né? Ele tem o Sensei à disposição. Pela segunda vez essa semana eu estou sendo mediador, né? E o mediador é o chato. Então a gente está aí com mais uns 20 minutos, que já são 5 para as 9, para não se prolongar, até porque a gente pensa em sair para comer também, quem puder tiver à disposição. Então, mais uma ou duas perguntas. E depois eu quero encerrar com uma que é um pouco provocativa também. Então... Tá. Montanha. Estou? É.
Em japonês? Não, Nihongo. Nihongo de? 後で Português. お難しいな。こう先生は南無阿弥陀仏って何ですかって言われたら何て答えますか？南無阿弥陀仏ってこう何ですかって。僕の返事ですね。お手上げ。お手自分は何もできないからお手上げ。Ela me pergunta o que é o Nembutsu para mim. Eu digo, Nembutsu é rendição, submissão total. Quer dizer, eu me reconheço como nada, como ninguém. O que mais que eu posso fazer se não me abrir, né, para a luz infinita, para a vida infinita, que ela entre em mim e me conduza, porque eu sozinho estou perdido. Né? Como eu disse, não fosse o Nembutsu, não fosse o budismo, eu acho que eu teria pulado a estação. Teria pirado sobre a luz. Né? É nossa vez. Nembutsu ga nakereba watashi wa jisatsu shita kamoshirei. Kurushimi ni taerarena. 40年間もね、一緒にね、歩んできたうちの家内がね、認知症になってね、もうわけわからなくてね、悲しむ。苦しくて耐えない。何回かね、もう死んでしまった方がいい。でもね、それのおかげで、そういう極端な。Olha, eu vivi 40 anos em companhia da Ivonete, que, como eu disse, foi uma pessoa que salvou a vida, uma pessoa vibrante, uma pessoa cheia de vida, que fez aquele texto tão maravilhoso lá sobre o budismo. De repente ela virou, veio o Alzheimer, veio a demência, né? Hoje ela está quase que uma vida vegetal, né? Não fosse o Nembutsu, eu acho que eu ia pular. Eu já desespero. O Nembutsu é isso. Você levantar as mãos e vem do céu. E confiar no outro poder. No outro poder é que pode fazer alguma coisa que eu. Aí vem aquele negócio, né? Que acho que o Onganja é o único sangue, a única comunidade budista que eu posso chorar à vontade. Poderíamos dizer que o Nembutsu seria uma ferramenta antes, durante e depois, assim, de um evento, de uma situação, de uma busca. Por exemplo, o nosso colega aqui na frente, há 2 semanas, está aí conhecendo o budismo. Minha filha e minha nora estão já caminhando, né? E quando o senhor, nos anos 60, já estava fazendo os seus estudos na USP, eu nasci 1 ano antes. Então, e a mesma, apesar de eu ter sido, inclusive, católico praticante, no sentido de ser até ministro eucarístico e tudo mais, eu tenho buracos, né, em relação à fé, em relação à minha entrega, à minha religiosidade, né? Então, eu com quase 60 anos, eu tenho ainda essa demanda, né, de eventualmente me encontrar, já tendo passado por algumas experiências, né? Então, eu acho que de repente a gente não pode parar a vida inteira de buscar fugir do mundo, né? Como o senhor coloca. E eu acho que está sendo muito bacana isso aqui.
fugir do mundo. Você foge ou você se afasta da terra impura e busca a terra pura. Sim, nesse sentido, claro. É uma caminhada, né, do impuro para o puro, né? Mas não é uma caminhada sozinha, né? Você precisa de alguma coisa que a gente chama de tarik, o outro poder, né? E o Nembutsu eu não diria ferramenta, né? Muito mecânico, assim. É um portal, um portal que abre a tua mente para alguma coisa de maior, né? É o Windows, é uma janelinha. Sensei, tendo em vista o que o senhor comentou na minha primeira pergunta, né? E agora a respeito do outro poder também, gostaria de saber do senhor se não existe se na concepção, na sua concepção, esses renascimentos não são propriamente ditos físicos, né? De um corpo novo e tudo mais, como seria a Terra pura, então, nesse caso? E o que seria a fé, o Shinjin, o senhor? Duas perguntas em uma. O Shinjin é aquilo que a gente vulgarmente diz por caiu a ficha, né? Você estava perdido, sem saber, sem entender das coisas, de repente tudo, alguma coisa mexe com você. Puxa vida, agora estou entendendo. O Shinjin é por aí, né? É a ficha que cai. Não é você que abre caminho à força, né? Você fica ouvindo, escutando, de repente, entendi. Puxa. Mas era um negócio tão simples, eu não consegui entender, não é? Né? A terra pura pode ser maculada por egoísmo, por desejos insatisfeitos, por cólera, né? Por ignorância, né? Então há uma série de coisas negativas manchando as tuas faculdades cognitivas e você não vê o real, né? Então o real contaminado é a terra impura. Se você consegue, digamos assim, limpar ou deixar que o outro poder limpe a tua mente, aí você vai enxergar o real como tal, né? Isso seria a terra pura, né? A terra pura é o real que é, mas você não consegue enxergar porque os teus olhos estão toldados pela ignorância, pela cólera, pela ganância desenfreada, né? Quando esses obstáculos caem na frente dos seus olhos, aí você vê a coisa como é, né? E é tão simples, a gente fantasia com outros mundos, planetas, dimensões e tantas outras coisas, né? Não, aí isso é divertido também, só que no meu caso é mais divertido ler ficção científica ou ler histórias de terror, né? Eu adoro histórias de terror, né? Eu me divirto bastante, né? Quer dizer, tem escritores que conseguiram imaginar mundos fantásticos. É uma delícia você ler isso. Não precisa procurar isso na religião, né? Procura na literatura que você se diverte bastante. Eu quero encerrar só uma pergunta. Você estou abusando de fazer um monte de perguntas, mas que boa parte das pessoas que estão sentadas aqui, Sensei, são voluntários de uma iniciativa que o Jean Sensei está liderando, né, do Rainbow Summit. Sim. E, ao meu ver, uma iniciativa como cidadão e também como leigo, né, que está ligado com o Randy, uma iniciativa que me acalanta mesmo a ver uma iniciativa como essa nascendo dentro de um templo budista japonês, né, tradicional, uma iniciativa como essa, e nos tempos que nós estamos vivendo. Mas eu percebo que sim, dentro da comunidade budista, e às vezes até dentro do nosso templo também,
né, as pessoas enxergam essa iniciativa com um outro olhar, né? Que o budismo não divide, que o budismo abarca todos. Eu gostaria de entender, pela visão do Sensei, como é que o Sensei enxerga uma iniciativa como essa que o Jean está liderando dentro de um coletivo budista? Eu estava conversando no carro com o Jean, a caminho daqui, puxa vida, mas foi uma experiência totalmente nova para mim, porque nunca me passou pela cabeça me preocupar com esse tipo de coisa. Problema LGBT, de repente, a partir da iniciativa dele, eu disse, puxa, mas aqui há todo um trabalho importantíssimo a ser feito, né, para lutar contra o preconceito, né? Porque a luz do Amida, ela ilumina todos, sem distinção, né? Não quer saber se o sujeito é gay, ou é hétero, ou é sei lá o que, né? Mas eu nunca tinha pensado nisso. De repente abre esse caminho e diz, puxa, na medida do possível eu quero ajudar também vocês nesse caminho, né? Uma coisa maravilhosa, uma coisa que estava faltando, né? Eu acho excelente isso. Muito bom. Inclusive até os olhos de ver a história começam a mudar, né? Por exemplo, eu gosto muito de história clássica, greco-romana, né? Sabiam que teve um imperador romano que era LGBT, o Adriano, que tinha o Antino, né? Que era o companheiro dele. O Antino morre no Egito, afogado no Nilo, e o Adriano, inconsolável, manda construir estátuas de Antino divinizado como Osíris por toda parte. Quando eu fui para a Europa e comecei a visitar as ruínas clássicas, né, eu encontrava a Adriano e a Antino por toda parte. Mas por que isso? De repente vem assim, sim, mas o Adriano foi um grande imperador LGBT na época, né? Quer dizer, isso que abre um caminho até para você entender em história romana. É Platão, né? Os diálogos de Platão, tem um diálogo que começa assim, ó Sócrates, de onde você vem? Venho da caça ao belo Alcibiades. Aí ele faz uma metáfora, né? Quer dizer, é fantástico você caçar o belo Alcibiades, mas é muito mais fantástico ainda você caçar a verdade, né? Tem que caminhar em... Mas a metáfora parte daí, né? A busca do amor humano e depois a busca do belo e do bem e do verdadeiro como, digamos assim, um grau mais aperfeiçoado, mais sublimado, né? Desse amor. O banquete de Platão é isso, né? Então, a próprio, quer dizer, toda essa consciência do movimento LGBT te abre a consciência até para enxergar a história com outros olhos, né? E deixar todo aquele ranço, né, de sacristia cristã, de homofobia. Olha, eu estou lendo um livro magnífico de um autor chamado Frédéric Martel, um jornalista francês que fez uma reportagem investigativa, né, do lado sombrio do Vaticano. E é uma coisa terrível, aquilo é um universo de hipocrisia, né, em que os maiores perseguidores dos gays são gays enrustidos, que não têm coragem de se assumir, então volta toda a sua frustração pessoal para perseguir, para aniquilar o outro, né? E aqui no Brasil acontece a mesma coisa. Quem é o maior perseguidor de gays aqui? O Silas Malafama lá, que nada mais é do que um gay enrustido perseguindo outros gays, né? Então estou gostando muito de dar também minha contribuiçãozinha aí para esse movimento, né? É beleza, né? Magnífico. E ter o aval do senhor
né? Sensacional. Só Não, para por fechar, favor, né? sim, sim. O que é lamentável, né, em termos políticos é todo dia a gente ouvir o nosso presidente, desculpa a expressão, falar uma merda em relação à homofobia, né? Ontem mesmo, acho que ele, junto com o presidente do Senado, depois de um discurso, ele diz assim: gosto de você, não sei o que, tal, mas putz, essa gravata cor-de-rosa não pegou bem. Sim. Isso é lamentável, professor. Mas esse presidente é uma ameba, é uma besta. Outro enrustido, né? Assim, Deve outro ser. enrustido. Olha, eu desconfio bastante que ele tenha tido experiências não muito agradáveis para ele lá na escola militar, né? E hoje é um petista, né? Porque ele também tem, né? Qualquer coisa é o PT. Eu queria, bom, a gente tem que se aproximar, são 9h10, mas eu quero fechar Você tem uma pergunta. com, eu não consigo desafiadora. contemplar as perguntas de todos, infelizmente, mas eu acho que é uma pergunta que é importante, porque o que está acontecendo aqui é uma das pontas desse grande Nenju brasileiro que está acontecendo. O budismo brasileiro, podemos falar em budismo brasileiro hoje? E o budismo de imigração tende a morrer? E os templos do interior? Como será esse budismo brasileiro? E etc. Não, o budismo de imigração não só tende a morrer, como ele deve morrer e renascer como outra coisa. Deve renascer como budismo aberto para todo mundo, né? Porque não vai ter mais imigração japonesa, né? Imigração é um ciclo histórico que se fechou, acabou, né? O imigrante veio para quê? Para substituir mão de obra escrava. Então, o modo de produção naquele tempo era esse, né? Resíduos de produção escravista e querer imigrante para substituir o escravo. Hoje os problemas são outros, então não vai ter mais. Migração existe, mas é outra coisa. O problema do migrante hoje é essa tragédia, né, do migrante africano morrendo afogado no mar Mediterrâneo. Então o budismo deve renascer para atender essas novas configurações que estão surgindo aí, né? Não pode ficar mais apegado a essa coisa de migração, né? Acabou. Esquece isso. E floresce o budismo brasileiro aqui com esse sangue. O budismo aberto. Não só para brasileiro, mas para todo mundo que quiser. Né? O senhor quer fazer considerações finais para a gente encerrar? Algumas linhas? Considerações finais. Como eu disse, eu estou na fase de menino para garoto propaganda do coral. Então quem quiser, venha cantar conosco, né, que a Amy Sensei, a Amy Chan é uma pessoa maravilhosa. Nós fomos juntos ao Mosteiro de São Bento, fizemos um curso de canto gregoriano e aprendemos coisas lá que a gente vai servir também para o nosso trabalho do coral, né? A Amy Chan, nós fizemos um primeiro ensaio domingo. Ela tem uma didática fantástica para ensinar música, né? Ela faz careta e modifica a voz e faz graça. Quem tiver alguma inclinação musical, né? Vem cantar conosco, é tão gostoso cantar. Né? 25 de agosto. 25 de agosto, às 9h30 da manhã. Vamos cantar. Olha, quem me estimulou a voltar a cantar, porque eu cantava junto com a Ivonete antigamente. Depois a Ivonete teve esses problemas, o coral também se desfez. Agora que a Amy Chan voltou do Japão, resolveu organizar o coral. Mas quem me estimulou a cantar foi essa aqui, ela que me puxou para cantar. 歌いましょう。
Tamak Sensei nisso subirarete boba coração de Santa Santa. Arigato. Não caguei uma coração. Professor Ricardo, muito obrigado pela sua presença, pela disponibilidade, pela disposição, e que a gente está pensando de fazer um modelo semelhante a cada mês, de trazer um convidado. Abrimos esse laboratório de convidados de uma maneira muito auspiciosa, né? E a casa, o dojo sempre está aberto ao senhor quando quiser, só me avisar que eu vou buscá-lo, tá? E muito obrigado pela presença de todos vocês. Ao pessoal que está assistindo, muito obrigado. Não dá para fazer todas as perguntas, acho que a gente queria ficar aqui durante a noite toda, ou dias, né? São todas as perguntas acumuladas. Dá pra fazer assim, né? Tá bom, então a gente vai encerrar com o Ondoku-san em japonês, a moda, né, original. Sim. E depois a gente vai comer. Se quem puder ficar e quiser nos acompanhar, nós vamos para lá, para o Ronpe, tá bom? Então vamos eu vou. É que eu quero me virar para o altar. Né? Vocês já estão virados para o altar, não preciso levantar. Eu é que quero me virar. Né? Achou então? Achou? Yo